ser, digamos, um primeiro-ministro, né? Do Nicolau II, né? Da família do czar, tá? O Witt caiu fora e trouxe o Stolypin, tá bom? Né? Para começar, né? Suspendeu todas as restrições legais que impediam a liberdade de movimento e aboliu os outros requisitos, né, da servidão. Em seguida, persuadiu Nicolau a transferir propriedades da coroa e do Estado para o Banco de Terra Camponês, destinando-os a vendas sob condições facilitadas. Em novembro de 1906, uma nova lei permitiu que os camponeses saíssem, né, da comuna e estabelecessem, né, lavouras privadas. A nova legislação, indissoluvelmente, né, associada ao seu nome, permitiu às famílias comunais declarar seu desejo de abandonar a comuna sem maiores exigências burocráticas, reclamar o título de propriedade correspondente a um lote, que podia ser utilizado ou vendido. As alterações na questão agrária não produziu alterações significativas, tá? Então, né, o campesinato sentia-se seguro na comuna e a maioria escolheu continuar nela, encarando a lei de Stolypin como um risco. Então, tudo permaneceu como antes, entre 1906, né, até 1916, ok? 22% dessas famílias, das comunas, cerca de 2,5 milhões que controlavam 14,5% das terras comunais, postularam a titularidade de lotes privados. Esses números referiam-se aos mais pobres interessados em vender os terrenos. Isso derrotou o propósito de Stolypin, que pretendia criar uma classe de agricultores forte e autossuficiente. Às vésperas da Revolução de 1917, apenas 10% das famílias e lavradores tinham sítios próprios. Entre 1917 e 1918, eles desapareceriam, quando os camponeses comunais apropriaram-se de toda a terra sem exceção, distribuindo-as entre si. Não havia mais propriedade privada. Portanto, a esperada revolução agrária jamais ocorreu. Stolypin reviveu as tentativas de Witt para formar um gabinete com personalidade de maior ressonância na opinião pública, incluindo cadetes, mas também não obteve sucesso. Ignorando um pedido seu, os democratas constitucionais recusaram-se a condenar o terrorismo, praticamente abrindo mão do status legal de partido político. Para desalento, né, da coroa de Nicolau, a Segunda Duma, cujos trabalhos foram abertos em fevereiro de 1907, mostrou-se ainda mais radical que a sua antecessora. Tanto os SDs, né, sociais-democratas, quanto os SRs, socialistas revolucionários, dispuseram-se do pleito, mas com a intenção exclusiva de usar as vantagens de representação e a imunidade para minar o parlamento e radicalizar as massas. Em abril, os sociais-democratas, né, em 1907, os sociais-democratas resolveram entrar para a Duma e sistematicamente explorar todos os seus conflitos internos, né, bem como aqueles que tivessem com o governo, a fim de ampliar e aprofundar o movimento revolucionário. Antes das eleições, os SRs já haviam né, definido-se a favor da utilização da Duma para organizar e revolucionar as massas. Castigado pela experiência do ano anterior, os cadetes adotaram uma estratégia mais construtiva, embora cercados, né, aos comunistas que controlavam 222 cadeiras, 46% do plenário, isso é um número muito grande. Em tais circunstâncias, Nicolau e seus conselheiros consideraram a possibilidade de fechar a Duma, mais uma vez. Poderiam ter levado esse plano, né, a cabo se não fosse o medo, né, de uma reação negativa por parte do mercado financeiro internacional e a consequente queda, né, da cotação dos títulos russos. Onde envolvem dinheiro, os caras procuram pensar 2, 3 vezes, né? Em 2 a 3 de julho de 1907, no espaço de 24 horas, o governo dissolveu a Segunda Duma e decretou, com base no artigo 87, uma nova legislação eleitoral, incrementando o número de deputados provenientes das classes proprietárias, a causa das bancadas, né, dos camponeses, trabalhadores e minorias étnicas. A nova legislatura era a expressão da Grande Rússia, mais conservadora e mais homogênea. Do ponto de vista étnico, a mudança foi inconstitucional. As leis fundamentais proibiram o uso do artigo 87 para modificar o processo eleitoral, né? Então, aqui, a gente está vendo que há um aumento dos socialistas, né, nas cadeiras ali do parlamento, né? E cada vez vai aumentar isso, tá? Que vai chegar um ponto que não vai ter mais controle, né, de mexer com isso.
E o social-democrata, tal Lenin lá, tal Trotsky, tal Martov, tal Stalin, tá todo esse povo. Depois vai dividir entre bolcheviques e mencheviques, né? Para vocês terem uma noção. Para isso, a oposição só se referia à lei de 3 de junho, como golpe de Estado, dando que as prerrogativas do parlamento não foram afetadas. O termo não parece apropriado. A terceira Duma, né, convocada em novembro de 1907, foi a única que chegou a cumprir um mandato de 5 anos. Dos seus 422 deputados, 154 pertenciam à União, de 17 de outubro, né, cujos membros, popularmente conhecidos como outubristas, esposavam uma ideologia conservadora liberal e se dispunham a cooperar com a coroa. Representantes de diversas outras alas à direita e de grupos nacionalistas somavam 147 deputados. Os cadetes estavam reduzidos a 54 cadeiras, enquanto os socialistas ocupavam 32. Dominando a terceira Duma, como os liberais tinham dominado a primeira e os socialistas a segunda, os outubristas aceitaram o Acordo Constitucional de 1906. Se para os liberais o bem maior era a liberdade, para os socialistas a igualdade. Para os outubristas, né, a legalidade, razão pela qual identificavam-se, né, com o próprio Stolypin, né, e com a burocracia liberal. Seu líder, Alexander Gustave, combinava o patriotismo, crença na autoridade firme a respeito à lei, né. A aliança entre Stolypin e Gustave permitiu à terceira Duma se ocupasse do trabalho, né, construtivo. Ela votou 2.571 projetos governamentais e 205 de sua própria iniciativa. Além de questionar os ministros em 157 ocasiões, suas comitivas tratavam, né, de questões agrárias, legislação social e matérias similares. As colheitas em 1908 e 1909 foram abundantes e o campo se acalmou. Com o declínio da violência e a retomada do desenvolvimento industrial, a Rússia parecia marchar para a completa recuperação dos estragos causados pela Revolução. Sem dúvida, esse foi o apogeu da carreira de Stolypin. Contudo, nessa época, né, as primeiras nuvens negras apareceram no horizonte. As manobras parlamentares do presidente do Conselho continuavam a desagradar a corte, desconfiada que, em vez de servir os interesses da coroa, como afirmava o ministro, eles não passavam, né, de um meio de construir uma base própria de poder, né? Entre altos e baixos, em 1908 e 1909, a apresentação do Zietvo Ocidental, onde os russos e poloneses votariam separadamente em projetos e os judeus não teriam direito ao voto, tratava-se de uma questão insignificante que não, né, teria provocado sequer um murmúrio se os reacionários não tivessem, né, pressentido que não teria provocado sequer murmúrio, né? Os reacionários não tivessem pressentido a debilidade de sua posição na corte, decidido aproveitar o pretexto para atingi-lo, o projeto de lei Zietvo Ocidental foi aprovado pela Duma em maio de 1910, mandando a Câmara Alta para a virtual chancela, e sem o conhecimento de Stolypin, entretanto, 2 membros do Conselho de Estado obtiveram do czar permissão para que os deputados votassem livremente, assim que o projeto foi, né, derrotado. Perplexo e afrontado, Stolypin entregou a sua demissão ao czar, mas permitiu, né, se por ele dissuadido. Ao que parece, Nicolau não tinha noção de quanto humilhara o ministro. Então, no começo de setembro de 1911, Stolypin acompanhou a família imperial a Kiev, a fim de participar da realização de um monumento de Alexandre II. A polícia foi avisada sobre a necessidade de ações violentas e, por preocupação, adotou rígidas medidas. Ignorando o perigo, Stolypin dispensou a guarda, as costas, né, e recusou, os guardas-costas, né, e recusou se usar colete de prova de balas. Durante a apresentação no Teatro Municipal, foi alvo de 2 tiros a queima-roupa, um dos quais alojou no fígado. Investigações posteriores revelaram que o assassino era um jovem de família abastada que trabalhava para a polícia e, ao mesmo tempo, envolvera-se em círculos terroristas. Ele inventara, né? Ele acaba ali, né? Assim, inventando, né? Ele acaba inventando, Stolypin morre, né? Ele acaba morrendo. Stolypin é aquele que perseguiu e deu canseira nos revolucionários, principalmente os revolucionários, né, os socialistas. E aí, né, o jovem ali, né, terrorista inventara, né, uma história a respeito de um atentado contra a vida do czar, obtendo acesso ao teatro a fim de identificar seu pretenso autor. Nem Nicolau, nem a czarina, né, deram mostras de desolação em virtude da morte de Stolypin, a quem consideravam indispensável. Agora o regime estava novamente firme sobre ela.
em habilidade e inteligência, Stolypin foi superior aos seus antecessores e sucessores imediatos, políticos e sadistas. Ele combinava a visão do desejável com o senso do possível, tá bom? Espero, né, que vocês tenham gostado. Dá um Google lá, ou você pega o livro do Richard Pipes, né, que vai estar lá, né, a concisa história da Revolução Russa, um livro muito bom, um maior historiador referente, né, ao bolchevismo, à União Soviética, né, aos comunistas, tá? E aí vocês vão estar entendendo melhor sobre Stolypin, tá bom? E porque o Olavo falava dele, né? O que eu fiz aqui foi um resumo do resumo, mas dá para entender melhor na indicação do livro e dando um Google aí, tá bom? Pessoal, um forte abraço, ótimo sábado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, fui!